Você deve estar ouvindo falar bastante sobre agentes autônomos, né, no Cloud Code, né? Mas pouca gente te ensina a criar um. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para te mostrar como que você pode criar um agente autônomo, se isso é do seu interesse. Se você quer realmente que o Cloud, ele rode sem você ficar precisando apertar um monte de yes. Fica comigo até o final, porque eu vou te ensinar a como é que você faz isso acontecer. Primeira coisa, qual que é o modo normal do Cloud Code? Você simplesmente manda, ele vai te responder, vai ficar interativo e você fica lá, yes, pode continuar, yes, yes. E muitas vezes você vai lá no banheiro, toma banho e você fica com o computador lá fora só apertando yes. Quem nunca, né? Agora, qual que é o modo autônomo, que é um modo inteligente? Eu quero trabalhar um pouquinho com ele, com você aqui nesta aula, porque é uma aula, não é porque você tá aqui não, nesse vídeo que você não vai receber uma aula de direito aqui, tá? Primeira coisa, o modo autônomo é aquele modo que você manda e o Cloud tem a autonomia para executar de A a Z sem você precisar ficar ali interagindo com ele. Como fazer isso, tá? A primeira coisa que você precisa entender, nesse conceito que eu vou te explicar agora de agente autônomo, eu vou te explicar basicamente sobre loop, tá? O que é loop, como é que você pode usar isso a seu favor. Quais são as ferramentas do Cloud que já vem embutido dentro dele e que, faz toda a diferença você saber que elas são ferramentas, que elas existem e que realmente isso pode trazer autonomia para você no seu dia a dia, tá? Então, quando a gente liga o modo autônomo, a gente precisa entender que a IA ela não vai só responder. A IA ela vai ter autonomia para agir. Ela vai poder ler arquivos, escrever códigos, ela vai poder rodar scripts. Já vou explicar um pouquinho mais para você sobre isso. Ela vai poder testar aquilo que você deseja que ela teste e vai poder também corrigir. E cara, isso aqui muda o jogo e quando a gente pensa no ChatGPT, que já foi um salto quântico na minha vida, cara, a gente dá um duplo carpado no salto quântico quando a gente pensa no agente autônomo, tá? Primeira coisa, tá? O que é o loop e como que eu faço isso acontecer no geral, tá? Vamos pensar aqui agora num contexto de 5 fases, né? Imagina que você tem uma tarefa muito bem clara e você pega isso como um prompt inicial e joga para IA. Mas, quando ela está em modo agente, ela pode pensar sozinha e ela pode já executar o próximo passo. E não só isso, ela pode usar ferramentas que ela pode ler, escrever e rodar scripts para você de forma automática. Eu sei que script para você pode ser algo muito surreal, mas você vai entender até o final dessa mini aula aqui para você, tá? Outra coisa também, ela tem a capacidade de avaliar o resultado. Qual foi o resultado que esse agente autônomo te forneceu? E de 0 a 10, o quanto isso está realmente bacana, baseado naquilo que você treinou o agente, é claro. E também, ela tem a capacidade de decidir. Ela terminou? Ela está validada? Ou ela precisa voltar, por exemplo, ela está no passo 5, ela precisa voltar, por exemplo, para o passo número 2, tá? Então, isso é um loop e você pode deixar isso de forma inteligente quando a gente pensa em criar agentes autônomos. O prompt é quando você pede um favor para IA. O agente é quando você delega uma missão para IA. E isso muda tudo, é uma diferença brutal, tá? Tata, ferramentas do Cloud Code. Eu vou falar aqui para você de 3 ferramentas que pode ser que você use, mas você nem saiba que isso é uma ferramenta lá dentro mesmo, tá? A primeira ferramenta é de leitura, onde ela consegue absolutamente todos os arquivos e pastas que tá no seu computador, ela consegue ler códigos, ela consegue ler documentos, configurações, ela consegue navegar nesse projeto inteiro com alta qualidade. Ela consegue também escrever, cara, ela consegue escrever qualquer formato de código. Isso aqui, gente, é um salto quântico. Pra mim, que não sou programadora, que sou uma empresária que quer usar IA pra ganhar tempo e qualidade de vida, assim como deve ser você. Meu público não é programador. Meu público é empresário que quer usar IA de forma inteligente. Ela consegue criar, editar, ela consegue, enfim, gente, qualquer linguagem. Quando eu falo de scripts e comandos, por exemplo, ela consegue não só rodar em Python, como escrever em Python. Python, basicamente, é o idioma que agentes autônomos conversam ali de uma forma mais fluida, digamos assim. É como se fosse uma linguagem. Assim como eu tô falando português, malemar, né? E você que entende português, você me entende. Então, é uma linguagem. Você consegue trabalhar com o Cloud Code através do terminal do seu computador. E é muito mais simples do que você imagina. Você consegue fazer através de scripts, fazer com que a IA consiga fazer testes para você. Ela consiga, enfim, validar muito mais rápido aquilo que você quer executar dentro de um agente ou até mesmo dentro de um aplicativo. Agora, Tata, como que eu crio o modo autônomo quando o assunto é ela dentro do seu computador, não no seu servidor? Que também você pode fazer isso se você quiser. Vou falar também um pouquinho mais sobre isso com você. Como que você ativa o modo autônomo? Primeira coisa, existem algumas letrinhas que são as flags, sei lá eu como é que fala essa jossa aí. Mas basicamente, são algumas letrinhas que você coloca antes e depois do seu comando que você vai fornecer para IA.
E essa IA ela vai ficar mais autônoma do que normalmente, por mais que você não saiba criar nenhum tipo de programação avançada. Por exemplo, ó, existem esse nome aqui que eu não vou nem me arriscar a falar, que é Dungeon Rolls, fique tranquila, se você comentar eu quero, eu vou te mandar o PDF no seu direct, não só isso, um cupom de 10% de desconto na minha imersão de Cloud Code, tá? Se você colocar esse comando aqui, você vai permitir que a IA rode todas as ferramentas sem precisar ficar interrompendo toda hora. Se você quiser que a IA aceite tudo, você vai escrever Cloud 2 e finzinhos, yes. Se você quiser que rode um prompt direto, você vai colocar esse comando aqui. Mas, resumindo, qual que é uma combinação poderosa? Tem uma tarefa longa para fazer? É esse aqui que está em amarelo. Antes da tarefa, escreva Cloud-P, depois da tarefa 2-yes. Dessa forma, o Cloud vai receber a tarefa, vai executar o loop inteiro, não vai ficar parando para te perguntar e ele vai te devolver o resultado pronto. Então, isso aqui, querendo ou não, já agiliza o processo. Agora, qual que é o próximo nível que daí você precisa ter um servidor? Por exemplo, eu uso a Hostinger, onde eu coloco todas as minhas coisas lá dentro e eu consigo, inclusive, ter agendamento. Ou seja, existe uma função, quando a gente pensa em agente, que chama-se cron tab. Quando a gente ativa o cron tab, a gente consegue fazer com que o agente rode toda a mesma hora aquele comando. Então, por exemplo, um exemplo simples, você pode criar um cron tab que roda todo dia às 7 da manhã. Você pode criar um cron tab que pode rodar a cada 6 horas, tá? Por exemplo, você pode deixar lá um exemplo de 4 tarefas agendadas já para você para rodar todo dia. Todo dia às 7 horas da manhã eu quero um relatório de vendas no meu WhatsApp. Todo dia às 9 horas da manhã eu quero que você analise os novos leads do CRM. E assim você pode ir criando de acordo com a sua necessidade e a sua realidade. Agora, coisa importante também que você precisa saber. Existe um tal de handoff. Não sei se assim se pronuncia, mas que seja assim, tá? O que o handoff é, na verdade? Nada mais é do que você passar o bastão pro próximo agente. Vou até tomar uma água. Imagina uma linha de montagem, uma linha de produção. O handoff é, basicamente, um exemplo de 4 agentes. O agente número 1 coleta os dados, o 2 ele analisa os dados, o 3 ele gera o relatório, o 4 envia por e-mail. Nossa, então eu não poderia fazer um agente só que faz tudo? Cada agente, aqui tá uma coisa que você precisa entender, tá? Aqui tá mais alguns comandos que eu vou deixar pra você, mas cada agente precisa ser especialista em algo. Por exemplo, eu tenho os meus agentes de tráfego pagos que são inspirados na mitologia, né? Então, cada deus aqui, cada agente que é um deus, né? Ele é responsável por uma estratégia aqui dentro do meu tráfego pago. Por exemplo, tem o Zeus, que ele define a estratégia. O Afrodite, que ele vai criar os criativos, a narrativa do criativo baseado no que está validado. O Cronos, que ele vai controlar o timing, que hora que mais vende, que hora que menos vende, frequência dos alunos. O Hermes, que ele vai ajudar a publicar e a escalar os anúncios. Exemplo simples. Mas o que você precisa entender? Quais são as boas práticas, Tata? Primeiro, cada agente precisa ter uma tarefa clara e específica. Como eu falei anteriormente, não adianta você querer que um agente faça 4 tarefas, tá? Cada agente uma missão, tá? Então você precisa ter ali clareza no agente. O que é a entrada dele, o que ele vai receber de entrada, o que ele vai processar, o que ele vai trabalhar e qual que é a saída, ou seja, o que ele vai entregar. Sempre casado com um agente é o Cloud MD. Se você não sabe ainda o que é Cloud MD, no meu perfil tem mais explicando sobre isso. Mas resumindo, quando é que você usa um agente? Quando a tarefa é repetitiva e previsível, quando o seu resultado pode ser validado por um arquivo, quando o erro é reversível, quando não precisa de decisão humana no meio, quando você não vai usar, quando a tarefa exige julgamento criativo e complexo, quando o erro é irreversível, por exemplo, pode deletar o seu servidor, quando precisa de aprovação humana a cada etapa, quando o contexto muda a cada execução, tá? Então, você tem que usar o poder do agendamento. Minha tarefa para você: escolha uma tarefa que você faz todo dia. Escreva o prompt de Cloud-P, --yes para você ver como o Cloud vai rodar mais rápido. Teste 3 vezes e ajuste o prompt para ele ficar melhor a entrega para você. Agende com Cron, que é o agendamento, para você ver ele rodar sozinho. Você vai ver que loucura que é isso, tá? E ó, seus 4 passos depois daqui. Primeiro, cria um agente com uma tarefa real para você ver a IA trabalhando para você ao seu favor. Agenda ela para rodar automaticamente. Monta um pipeline 2 agentes para você testar o handoff, um passando pro outro. E me conta os resultados depois, como é que foi para você. Delegue a missão do que você faz no dia a dia, que o agente executa. Quer aprender comigo a como criar agentes autônomos de uma forma estratégica e tudo mais? Não só isso, dominar o Cloud Code? Faz o seguinte, comenta imersão, que eu vou te liberar um cupom de desconto. E não só isso, adivinha? Vou te liberar todos esses slides. Um beijo, te vejo na próxima imersão. Até mais!